Bom dia, sou Sara Medeiros, geógrafa, doutorada em Arquitetura e Urbanismo, professora de Políticas Públicas da UFRN e da pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais também da UFRN, atualmente secretária executiva da ANPUR. Estamos aqui hoje para ter um debate sobre os caminhos do planejamento urbano e regional, a área PLURD, e vamos contar com a presença de Clóvis Ultramari, professor Clóvis, arquiteto, doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do Paraná, professor permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. É bolsista de produtividade do CNPq, pesquisador visitante junto à UCLA de Los Angeles, de Washington, da Universidade de Washington, D.C., de Cambridge, e é coordenador de área do Planejamento Urbano e Regional e Demografia da CAPES. Contamos também com a presença de Jupira Gomes de Mendonça, arquiteta, com mestrado em Arquitetura pela Universidade do México, doutorado em Planejamento Regional pela UFRJ, fez um estágio sanduíche na Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, concluiu o estágio pós-doutoral na Universidade de Toronto, é professora titular aposentada da UFMG e é professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, NPGAU, da UFMG. É uma das coordenadoras do Núcleo BH, do INCT, do Observatório da Metrópole. Jupira é nossa representante da sub-área de Planejamento Urbano e Regional no Comitê de Assessoramento da área de Ciências Sociais Aplicadas no CNPq. Também está conosco o professor Márcio Moraes Valença, arquiteto pela UFPE, mestre e doutor pela Universidade de Sussex, realizou estágio de pós-doutorado no LSE, em Londres, no Graduate Center na Universidade de Nova York, é professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ambos da UFRN. Foi professor titular, agora está aposentado, do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. É o presidente da ANPUR para o período de 2019 a 2021. E também está conosco o professor Ricardo Ojima, mestre em Sociologia, doutor em Demografia, desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento no Núcleo de Estudo de População, NEP, Unicamp, atuou na Fundação João Pinheiro e na Escola de Governo do Estado de Minas Gerais. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Demografia, é presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, com 2 mandatos, 2017 a 2018 e agora 2019 a 2020. Coordenador adjunto dos programas acadêmicos na área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia e na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES 2019-2022. Agradecemos a todos que nos assistem nesse momento e vamos dar início ao nosso debate, que será estruturado por eixos de questões. As nossas questões, elas tratam de financiamento, avaliação e a participação das associações de pós-graduação. A primeira questão colocada por nós é como se situa a área PLUD nas novas frentes de financiamento para a pesquisa, e convidamos a professora Jupira para falar para o nosso público. Bem, bom dia a todas e todos, boa tarde, boa noite, né, para quem for assistir ao debate posteriormente. É um prazer estar aqui na companhia do Clóvis, do Ricardo, da Sara e do Márcio, né? Agradeço ao ANPUR o convite, acho que o debate é da maior relevância, né? A gente vive hoje uma conjuntura, vamos dizer, bastante complicada na área, né? E eu vou, então, fazer aqui uma síntese das últimas ações do CNPq, para que a gente possa pensar um pouco no futuro próximo e nas pautas que se apresentam, né, para os programas e as suas associações, né. Primeiro, acho importante lembrar que as áreas de planejamento urbano regional e de demografia são parte das áreas, fazem parte da área de ciências sociais aplicadas, né, que formam um conjunto com as áreas de ciências humanas e ciências sociais.
né? É importante lembrar também que, na conjuntura atual, né, a ciência e a pesquisa vêm sendo objeto de descrédito e de um descaso muito grande por parte do governo federal, e vem recebendo cada vez menos apoio, cada vez menos recursos dos órgãos federais de fomento, né? E mesmo nessa conjuntura de grave crise sanitária, o governo federal tem mostrado, né, um desprezo pela ciência, tem tomado medidas que confrontam as recomendações de pesquisadores e cientistas, né? E a gente vai ver que nas áreas de ciências humanas, ciências sociais e sociais aplicadas, a situação ainda é mais grave, né? Em primeiro lugar, pelo corte exponencial que tem sido feito, né, nos orçamentos do CNPq, com impactos que vão atingir aí todas as áreas, na verdade, né? Em outubro de 2019, no encontro com os membros do Comitê de Assessoramento, o presidente do CNPq apresentou, naquele momento, gráficos que demonstravam uma extensão enorme, né, dos cortes no orçamento do CNPq, que implicaram inadimplência em relação, inclusive, aos editais que já haviam sido aprovados, né? Por exemplo, houve suspensão de bolsas de iniciação científica, suspensão de bolsas do edital universal 2017, atraso nos repasses de recursos aprovados, né, neste e em outras chamadas, né? Inclusive, o Ministério, né, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o MCTIC, decidiu, naquele ano, não repassar ao CNPq a parcela do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que cabia, né, ao CNPq, o que, inclusive, resultou, no caso da Ampur, né, numa inadimplência com relação aos recursos que haviam sido aprovados para apoiar a realização, né, do 18º Encontro Nacional, né, da Ampur, que foi em maio, né, de 2019, os recursos que o CNPq havia aprovado para apoiar esse encontro não foram repassados, né, gerando problemas aí para a Ampur, né? E certamente esse tipo de inadimplência atingiu muitos outros programas, muitas outras associações, né, e fóruns de pesquisa, né? Então, uma outra, além do corte no orçamento do CNPq e na diminuição dos recursos para pesquisa e para os como eu vou mostrar aqui, a nova definição de áreas, estratégias e prioritárias, né, para apoio por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, a quem está vinculado, né, o CNPq, essa nova definição das áreas estratégicas e prioritárias vai implicar impactos muito graves, né, para ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, né? A própria SBPC, Academia Brasileira de Ciências, ANDIF, o Fórum das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, entre outras entidades nacionais, eles têm buscado diálogo com o ministro, né, do MCTIC, mas esse diálogo tem sido seguidamente negado, né? Quer dizer, por exemplo, no dia 11 de março, né, houve um encontro, né, com representantes do Ministério, representantes da FINEP, presidente da CAPES, presidente do CNPq e a diretoria da SBPC, né, com a participação de 70 associações científicas filiadas à SBPC, né, buscando discutir, né, com o governo a conjuntura, o futuro próximo da ciência brasileira. E uma semana depois desse encontro, o Ministério publica a portaria 1122, que não tinha sido apresentado no encontro anterior, né, com a comunidade científica, né, elegendo como áreas prioritárias e estratégicas apenas áreas diretamente ligadas à produção de tecnologias, né, revelando, inclusive, uma visão estreita, né, sobre o que seja ciência
e sem qualquer diálogo com as entidades representativas, né? A portaria, obviamente, foi rechaçada pelos comitês de assessoramento das áreas, né, de ciências humanas, sociais aplicadas, junto ao CNPq, e recebeu manifestação contrária, manifestações contundentes, né, da comunidade científica, né? Mesmo a nova portaria, que alguns dias depois reviu, né, alguns aspectos da 1122, ela não faz uma revisão substancial das áreas prioritárias, né? O que tem tem tido, né, já concretamente um impacto importante, né, nas nossas áreas, como, por exemplo, pode ser observado na recente chamada de PIBIC, né, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, né, que determinou a aderência dos projetos às áreas, áreas de tecnologias prioritárias, né, e afunilando aí a cadeia de formação de jovens, né, de fato que foi veementemente rechaçado por várias entidades, né, com a lembrança de que o PIBIC, né, ele tem um impacto muito significativo há décadas, né, na formação de recursos qualificados para ciências, para as tecnologias, né, para a formação de profissionais inovadores, para a produção de novos conhecimentos científicos, né? Quer dizer, o primeiro passo do pesquisador quando ele, ainda estudante de graduação, recebe uma bolsa e vai trabalhar em pesquisa com os pesquisadores da área, né? O próprio Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas manifestou em carta aberta uma preocupação muito grande com o edital, né, dizendo que ele vai excluir mesmo, né, parcela significativa e importante da pesquisa nacional, né? Ou seja, todas as pesquisas básicas ou aplicadas que não tenham, né, como foco as áreas elencadas na portaria, né? Nunca demais, né, lembrar a importância dessas áreas de humanas, sociais e sociais aplicadas para a produção de conhecimento no país, né? Um país que historicamente foi fundado, né, em desigualdades sociais e econômicas, né? A produção de conhecimento nessas áreas é fundamental, né? Não apenas para que a gente possa compreender a realidade, monitorar as transformações sociais e econômicas, né, e dar suporte às políticas públicas, né, de atendimento às demandas da sociedade, como tem acontecido, né, mas o trabalho desses pesquisadores é fundamental para aumentar a base, né, do conhecimento científico e, na interação com as outras áreas, né, promover o desenvolvimento da ciência, né. Recentemente, o jornal Pensar a Educação apresentou um estudo realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um órgão ligado ao MCTIC, né? Um estudo que foi resultante de um acordo entre o Ministério e o Fórum das Ciências Humanas, né? Sociais Aplicadas. E nessa matéria, né, o jornal destaca, né, que no estudo ficou muito evidente, né, que a interseção das pesquisas dessas áreas, né, com as políticas públicas, tanto no nível federal, estadual e municipal, né, foi muito evidente, né? A pesquisa mostrou ainda que 28 mil pesquisadores identificados, né, representam mais de 30% dos doutores que atuam na pós-graduação brasileira, né, e registraram, no período de 10 anos, mais de 10 milhões de produções em seus currículos, né? Ou seja, uma produção que se articula, né, com a capilaridade da presença desses pesquisadores em todo o território brasileiro, né, e pesquisas que dão atenção a temas importantíssimos, né, que afligem a vida dos brasileiros, né. Além dessa
do impacto nas chamadas diretas, né, do CNPq, tem havido também mudanças, né, no sistema de distribuição de bolsas de pós-graduação, né, já anunciadas, né, mudanças já anunciadas pelo então presidente do CNPq, né, em outubro de 2019, e que, embora não tenham sido consubstanciadas em norma, né, essas alterações já estão sendo adotadas na prática, né, ou seja, já estão sendo recolhidas bolsas dos programas, né, há um momento entre a finalização do mestrado e do doutorado e a entrada do novo mestrando ou do novo doutorando, em que a bolsa ela não é usada, né? E o CNPq considera, né, a CAPES também usa essa mesma sistemática, né, considera esse período daquelas bolsas como bolsas ociosas, né? Normalmente, essas bolsas permanecem na cota dos programas e são usadas logo que entram novos pós-graduandos, né? Mas, recentemente, o CNPq começou a recolher essas bolsas, né? E a proposta do órgão é substituir a cota de bolsa dos programas de pós-graduação por editais do próprio CNPq, né? Ou seja, os pesquisadores e os pós-graduandos, ao invés de terem a sua cota no programa onde estão inscritos, matriculados, enfim, onde atuam, né, e passam a ter que disputar no bloco do CNPq com projetos as chamadas do CNPq, né? E a chamada 12 de 2020, que está agora aberta, né, mostra uma outra mudança importante, que é exatamente a retirada de recursos das ciências sociais aplicadas e humanas, né, para as áreas tecnológicas, né? Ou seja, a portaria 1120, que direciona, né, essa chamada do CNPq, que é uma chamada denominada Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação, né, com a sigla MAIDAI, de mestrado e doutorado, essa chamada já vincula também os projetos à portaria 1122, né? Então, o que a gente tem visto é que agora não se trata mais de uma ênfase, de uma prioridade, né, na inovação e na tecnologia aplicada, mas há uma mudança importante que vai tratar agora da exclusividade, né, do financiamento para essas áreas, né? Com um impacto terrível, né, enorme, sobre as áreas de humanas, ciências sociais aplicadas e, fundamentalmente, sobre a pesquisa básica, que é aquela exatamente destinada a aumentar a base, né, do conhecimento científico e retirando recursos dos programas de pós-graduação que tratam, né, da pesquisa básica, né? Para finalizar, eu gostaria de dizer, primeiro, que houve recentemente a substituição do presidente do CNPq, né? Inclusive, a Associação de Servidores do CNPq emitiu uma nota demonstrando uma grande preocupação, né, com essa mudança, com certeza, do futuro próximo, né? O novo presidente é também um cientista, né, com atuação na pesquisa, na administração, foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, foi presidente da FATULIG, e espera-se que ele seja capaz, né, de confrontar esse esvaziamento do órgão imposto pelo governo federal, né? E os esforços para o diálogo entre o Ministério e a comunidade científica devem, né, continuar sendo permanentes, a pressão, inclusive, para retirar definitivamente de pauta uma proposta descabida do ex-ministro da Educação de fundir, né, a CAPES com o CNPq, desconhecendo totalmente, né, o papel e a função de cada um desses órgãos, né?
E aí, já entrando nas questões aí referentes às associações, né, eu acho que a gente tem, além dessa batalha mais geral, né, em defesa da ciência, contra o teto de gastos, eu acho que a gente tem duas batalhas diretas e imediatas, né, que é em defesa da portaria, da pesquisa básica, né, com a revisão da portaria 1122 e da que a complementa, né, e pela discussão com a comunidade científica sobre a sistemática distribuição de bolsas para os programas de pós-graduação. Né? Eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que eu já até excedi o meu tempo e deixar para o debate em seguida, né? As falas aí dos meus companheiros. Depois da Jupira, ainda sobre essa temática, vão falar o professor Clóvis Ultramar e o professor Márcio Valença. Eu só quero colocar a observação de que os comentários que estão sendo colocados no Facebook e no YouTube, eles serão respondidos em blocos, agrupados em blocos, e respondidos no final, certo? Então, agora com a palavra o professor Clóvis. Olá a todos e a todas. Bom, é ótimo ficar depois da Jupira, porque acho que ela já esclareceu bastante coisa, muita coisa, e inclusive nos detalhes burocráticos dessas portarias que a gente foi ouvindo e se adaptando e submetendo ao longo desses 2 anos, né? Eu queria fazer uma observação só, que foi a respeito da portaria 34, que é aquela, então, que revê o processo de distribuição de bolsas da CAPES, e que a Jupira falou. Eu queria revelar para vocês em que momento que isso acontece dentro das discussões da CAPES, e o impacto que isso teve, né? Ela foi anunciada para nós, os coordenadores de área, numa reunião que nós estávamos no Colégio de Humanidades, numa tarde, lá na CAPES. Foi anunciado como um fato feito, né? Não é uma decisão da nossa diretoria, da diretoria de avaliação, tá? Mas é algo que nos impactou para além daqueles impactos que a Jupira, que todo mundo conhece, né? Que são a redução das áreas, outro assunto que eu vou falar, a redução das bolsas. Existiu também o impacto de um desânimo, algo imposto muito grande, justamente no momento que nós discutíamos uma das questões super importantes para nós, que é a própria a avaliação, a ficha de avaliação, né? Nós estávamos, nesse momento, discutindo a ficha de avaliação e critérios de avaliação, né? Bom, e com a portaria 34, você se enfraqueceu, porque como que você colocaria essas questões justamente no momento em que você não tinha nem como continuar a pós-graduação, né? Grande parte dela. Bom, mas esse é um impacto, eu diria assim, quase que emocional, frente a quem trabalha na pós-graduação, para além da evidente redução das bolsas, mas tinha esse impacto emocional, e mais uma ainda, que eu acho que foi o grave, e evidenciou-se, a partir daquele momento, no ambiente da CAPES, uma redução da importância das nossas áreas. Isso eu não queria anunciar aqui, confesso que antes, conversando preparando os pontos que eu gostaria de apresentar para vocês, não era esse cenário que eu gostaria de apresentar, mas eu acho que a partir daquele momento, daquele dia, quando foi apresentado para nós os parâmetros que se adotou para um novo sistema de bolsas dentro da CAPES, né, ficou muito evidente, né, quais eram as prioridades da atual gestão. Eu digo atual gestão, uma coisa prolongada, juntando ex e atuais presidentes. Então, isso aconteceu, isso ainda está em vigor, essa prioridade pelas áreas tecnológicas, isso está influenciando, inclusive, no desenho da nossa ficha, né? Está influenciando nos parâmetros de avaliação da nossa ficha e na maneira de avaliar os parâmetros que a gente tem colocado lá. Então, sei que na sequência vão perguntar qual é o papel da área, mas esse tem sido um deles, extremamente desgastante, né? Porque a gente tenta inserir questões que há tempo são consideradas importantes, há tempos elas são respeitadas, e a partir desse momento simbólico, eu acho, houve esse esclarecimento. A prioridade não é vocês, a prioridade são as tecnológicas. E a leitura
que nós faremos as trabalhos de vocês, dos impactos, talvez a gente tenha tempo para entrar nisso também, os impactos das nossas ações, que vão para além das publicações, né? Esses impactos serão avaliados segundo uma perspectiva pensada, gerida lá nas tecnológicas. Né? Não faço uma crítica às tecnológicas, mas faço uma crítica à migração dessa leitura e dessa lente para as áreas das ciências sociais aplicadas, né? Que ainda, eu diria, conseguem ter um respiro um pouquinho maior do que aquele observado nas humanidades mais puras. Tá? Então, vou colocar isso já de cara, assim, tão imediatamente, essa questão, assim, quase que de um desânimo, mas depois eu quero terminar falando que esse desânimo, existe um outro mundo concomitante, não é um mundo paralelo, é um mundo concomitante, né? Porque paralelo tem um pouco um ar, um pouco marginal, não é isso, é um mundo concomitante que a gente leva determinadas coisas, onde é possível fazer isso, mas quero dizer para vocês que em alguns momentos o impacto perverso dessas questões, da maneira como elas foram levadas, foram muito ruins para nós. Desculpe o desabafo, mas depois eu tento levantar um pouquinho melhor o ânimo. Cara, eu acho que agora eu devolvo para o Márcio, né? Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite de participar dessa discussão. Eu queria só acrescentar 2 pontos que Jupira se referiu. Realmente, o CNPq concedeu para a realização do Enampu em Natal R$60 mil e só repassou 47. R$13 mil são recursos cuja origem estão no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que não foram repassados para o CNPq, e por isso o CNPq não repassou para a ANPU esses recursos. Pode ser que repasse ainda, né? Não sei. Às vezes esse recurso aparece anos depois, porque foi concedido oficialmente, né? Mas o que eu queria comentar é que, independentemente disso, os recursos repassados para a realização dos eventos da ANPU e de outras associações nos últimos anos, eles têm sido reduzidos gradativamente, né? Então, por exemplo, para São Paulo, em 2017, isso já dentro do governo Temer, né? A CAPES concedeu 120 mil e o CNPq concedeu 80 mil. E para Natal, em 2019, a CAPES concedeu 84 mil, ou seja, de 120 baixou para 84, e o CNPq de 80 baixou para 60 e só efetivamente repassou 47. Então, tem havido essa tendência de diminuir, de diminuição dos recursos, né, alocados para os eventos das nossas áreas, das sociais aplicadas, das sociais puras e das humanidades. A outra coisa um outro ponto que eu gostaria de falar é que esse status dessas 3 áreas, né, em relação às áreas tecnológicas e médicas, elas não são de hoje, né? Eu fui gestor da UFRN durante 8 anos, fui diretor de um centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, ou seja, um centro que tinha departamentos de humanas, de sociais e de sociais aplicadas, certo? E era uma briga eterna dentro da universidade e fora da universidade por recursos e por políticas que minimamente contemplassem essas áreas, né? Então, não é uma coisa de hoje, né? Hoje nós estamos todos unidos porque tem um ataque frontal contra a ciência de forma geral no país. Mas essa tendência de privilegiar áreas tecnológicas e áreas de saúde, né, elas estão, por exemplo, no projeto do Ciência Sem Fronteira, né, que contemplou apenas as áreas de medicina, de saúde e das engenharias. Né? Então, não é de hoje isso. A outra coisa que eu acho que além de tudo que Jupiter falou e Clóvis, né, que eu acho que é importante a gente notar, tá, é que muito da destruição que está ocorrendo no atual governo advém de uma inércia, é mais falta de implementar coisas, né, tem muitas coisas que estão nos orçamentos e que não estão sendo implementados, tá certo? E, além disso, essa estratégia de
todo dia tem uma bomba diferente para a gente ocupar nossas mentes e a gente ter que se mobilizar com outras instituições. Jupira falou de várias instituições aí, a ANPU tem representantes nos vários fóruns, né? E a gente tem atuado principalmente junto da SBPC e da ABC, né, nessas questões mais genéricas relativas à educação, à ciência e à cultura no país, tá certo? E fora, quando as áreas são mais específicas e afeitas à nossa área especificamente, nós temos uma atuação direta também, né? Mas, assim, todos os dias tem uma distração. Enquanto a gente está lidando com uma coisa, já tem outra coisa sendo lançada para a gente ter que lidar também, né? E isso é uma estratégia de manter a gente ocupado com retórica, ocupado com anúncios que são feitos que nem sempre serão implementados, tá certo? Mas que a gente tem que reagir. E antes de a gente reagir a uma coisa, já tem outra sendo lançada. Então, eu acho que isso é uma estratégia. E é uma estratégia também essa mudança constante dos dirigentes das instituições, CAPES, CNPq, Ministério, não é? Ou seja, quando está sempre mudando, então a gente está sempre tendo que dialogar com pessoas diferentes que vão implementar ideias completamente que são o destino é o mesmo, né? Querer atrapalhar a vida da gente nessas questões de educação, de ciência, tecnologia, etc. Mas é de favorecer essa inércia. Ou seja, se você tem um dirigente novo, você vai ter que começar tudo de novo, o diálogo, as conversas, etc. Então, é essa observação que eu tinha que fazer. Oi, eu só queria complementar também, concordo com o Márcio, né, a questão das ciências humanas e sociais aplicadas estarem aí em segundo plano nunca não foi uma coisa nova. Acho que a grande questão é a falta de diálogo e transparência nas mudanças que são propostas, né? Eu acho que ter prioridades, definir algumas prioridades, discutir essas questões, não é exatamente, do meu ponto de vista, o grande problema. O problema é como essas mudanças são colocadas, né? Como essas mudanças são propostas ou impostas dentro do contexto, e reflete um pouco nessa questão que o Clóvis colocou, nos coloca numa situação um pouco de anestesiamento, um desânimo frente a essas coisas, porque a gente acaba não conseguindo reagir, porque não existe o fórum para essa reação, né? Não é feito um debate que a gente possa colocar as questões no âmbito dessas propostas que vão sendo colocadas. Então, eu acho que o grande problema, e aí misturando um pouco também com a questão das fichas de avaliação e das mudanças que são propostas ali também, é uma questão também em relação não só à questão da prioridade, mas a questão da parametrização da ciência de qualidade a partir das áreas tecnológicas, né? Então, acho que fica difícil também da gente, do ponto de vista da discussão que a gente coloca na avaliação da CAPES ou até na decisão de pareceres, né, do CNPq e tudo mais, como a gente tem que se ajustar até as fichas de avaliação e fichas de pareceres que a gente tem que colocar, tentando responder coisas que não são específicas e não garantem a amplitude da nossa área, né? Então, eu acho que esse é um fator fundamental, né, que não é só uma questão de mudança de prioridade, não é só uma questão de mudanças estruturais que podem estar carregando vícios de algum tempo. Eu acho que fazer modificações e discussões para melhorar o sistema é fundamental, né? Agora, a questão é não dialogar com a sociedade, não dialogar com a comunidade científica e parametrizar a partir de algumas áreas em particular, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental.
novas dimensões de financiamento, novas frentes, dimensões também de avaliação estão passando como discussões na nossa área, né? Então, agora a gente vai passar para o outro ponto, que são os desafios frente às novas dimensões e critérios de avaliação da CAPES, bem como qual é o papel dos coordenadores de área da CAPES diante desse cenário, e eu convido o professor Clóvis para iniciar o debate. Tá bem. Então, acho que eu posso falar 10 minutos, Sara, tá bom? Pode sim. Bom assim? Tá bom? Tá. Bom, anteriormente eu fiz uma fala bastante pessimista, assim, um pouco angustiada, eu diria, né? Tentar mudar um pouquinho, né? E tentar falar um pouco daquele mundo concomitante que a gente, não só na CAPES, né? Mas eu acho que o trabalho que as próprias associações que estão aqui representadas também o fizeram, né? E isso acho que foi o bacana desses 2 ou 3 anos. Não é nenhuma prestação de contas que eu estou fazendo, longe de mim de querer fazer isso agora, mas de tentar buscar mesmo um outro cenário possível frente às imposições que foram feitas, né? Então, por exemplo, vamos pegar, eu vou entrar um pouquinho na área do Ojima e do Márcio, né? Mas é bom que alguém de fora, né? Não esteja na organização, fale, né? Eu acho que a maneira como foi colocado, como aconteceu a Ampur durante esse período, isso eu colocaria dentro desse mundo concomitante nosso, né? Que nós fizemos coisas nesse período, né? Então, o sucesso em termos de número de pessoas que participaram da Enampur, na última Enampur, a mesma coisa para o CEDRES, que é um outro evento importante na nossa área, do planejamento urbano e geografia, é um evento da área de planejamento regional, contou com um número bastante significativo em relação aos 3 anteriores que já haviam realizados, e no caso da APEP também, que não se realizou, mas a tendência não era, Ojima, você não falou dos recursos, eu sei que estava preocupado com os recursos, mas, de qualquer maneira, ele estava agendado, as pessoas estavam preparando seus papers, estavam pensando em ir participar, né? Então, esse mundo paralelo de continuidade das coisas, ele existiu, ele existe, né? E no caso provavelmente alguém vai perguntar da ficha da avaliação, né? E por uma questão maravilhosa, eu diria, eu acho que a ficha, claro, a ficha existe, a ficha é importante, né, mas a maneira de implementá-la, ela ficou mais diversificada, não necessariamente para a avaliação da quadrienal atual, né, mas para a próxima, onde uma nova ficha mesmo virá, então essa seria uma ficha com um modelo, diria, de transição intermediária, né? Mas a ideia de você ter na ficha as 5 dimensões e que essas coisas sejam avaliadas, os programas sejam avaliados de 5 lentes diferentes e a nota pode ser 5 notas e não mais uma nota final. Isso é muito interessante, isso são coisas que já haviam sido pensadas, que vinham sendo pensadas há muito tempo e que conseguiram passar e permanecer. Qual foi o grande problema desse processo todo, eu diria? A maneira atribulada como as coisas foram feitas. Não necessariamente de conteúdo, né? Então, se não é de conteúdo, e esse conteúdo talvez um pouco melhor, eu digo talvez porque é eu que estou falando, gostaria que uma pessoa de fora avaliasse e dissesse isso, né? Mas se esse conteúdo da ficha é melhor e vai ser colocado em prática há 5 anos, né, 1 mais 4, eu diria que a gente tem um ganho bastante significativo na questão, né? O grande problema foi o modo atribulado com que as coisas foram feitas nesse período, nesses 3 anos que eu tenho tido essa discussão toda da nova. Então, o fato de você ter as 5 dimensões, e que essas 5 dimensões, elas produziriam avaliações, não diria independentes, mas podem ser pensadas, analisadas, isoladas, elas terão impacto, inclusive, na distribuição das bolsas pela CAPES. Esse é um dos parâmetros, né? Isso permaneceu, né? A nota permaneceu como um dos parâmetros para a distribuição de bolsas da CAPES, mesmo na portaria 34. Isso não foi alterado, né? Isso está lá. Agora, houve avanço no conteúdo e na maneira que a ficha seria aplicada na quadrienal
quadrenal? Eu acho que sim. A nossa ficha era uma ficha super tranquila, era uma ficha conhecida, os parâmetros estavam estabelecidos. Qual que era a nossa proposta? Né? Manter a ficha velha nesta quadrenal e anunciar as coisas para a próxima quadrenal. Me parece um processo, né, que qualquer, vou usar uma expressão, eu acho que faria no ambiente atual, qualquer empresa pequena faria, né? Então, mas isso não aconteceu. Então, esse processo todo, ele foi bastante desgastante, é uma lástima, né? Mas resultados positivos poderão ser vistos daqui 5 anos. Tá? E resultados positivos parciais poderão ser vistos daqui 1 ano, eu diria. Isso sem sombra de dúvida, né? Então, para quem não participou desse processo, desse sofrimento, né, quer dizer, participou da angústia de não ter uma ficha. Eu vi que alguém, inclusive, perguntou quando que nós vamos ter a nova ficha. A nova ficha está lá, ela está aprovada, né? A nossa área, assim como a ficha das outras áreas, elas estão aprovadas e estão postadas, publicadas no site da CAPES, né? Agora, veja, justamente naquele momento em que debatíamos, que fomos obrigados a parar tudo, como diz o Márcio, né? Isso é uma conclusão que eu chego mesmo, né? Quanto tempo nós gastamos, quer dizer, tempos valiosos, e mais do que o tempo, mais do que o contar das horas, é a energia que a gente gasta com isso. A energia que nós gastamos para nos posicionarmos frente ou produzirmos os manifestos que estamos produzindo, que eles estão sobrepondo, alguns ganhos me parece que já estão sendo anunciados, eu sei, mas com uma tomada de energia bastante grande e uma virada de foco naquilo que era mais urgente. Tá? Então, estou falando de 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Uma é a FIT, então, será um cenário positivo já nessa quadrenal, e será um cenário muito mais positivo na outra quadrenal, comprovando, então, que existe uma sequência, existe um mundo concomitante, né, ele segue coisas pensadas mais lá no passado, coisas que os nossos pretéritos já fizeram, já pensaram, já desenharam, estão sendo implementadas agora, isso é muito bom, né? Existe também, durante esse percurso, coisas que talvez nem todos tenham observado e poucos tenham participado, que é essa movimentação, essa resistência, né, essa necessidade de resposta e produção e reiteramento de manifestos. Tá? Acho que já passei os 10 minutos, Sara, gostaria de falar mais, mas, enfim, você me controla, como é que você quer? Não, você ainda tem um pouquinho, você tem uns 2 minutos. Tá 2 minutos. Então, em algum momento, então, vamos falar da resistência das áreas. Eu vi que alguém perguntou, já vou me adiantando algumas perguntas. Eu acho que a resistência principal agora é uma resistência um pouco, não é a resistência dos manifestos, é uma resistência um pouco mais velada, eu diria, que é o seguinte: existe a portaria 71, né, e eu diria que é a portaria mais ultrajante, talvez até mais do que a das bolsas. Claro, uma situação confortável, que não sou aluno, então, né, talvez eu consiga desenhar essa importância de modo diferente, mas em termos de ultraje, né, nós temos a portaria 71, que o presidente da CAPES oficializa, né, a constituição de uma comissão, cria uma comissão para repensar as áreas, né? Repensa essas áreas justamente num ambiente que nós vínhamos e ainda temos, claro, né, por conta da pandemia, o cenário mudou, mas enfim, isso é um outro cenário do mundo concomitante que é extremamente positivo. A reunião dos colégios, ela continuava acontecendo, a reunião do CTC continuava acontecendo, e o diálogo colégio-CTC continuava acontecendo. E de uma maneira muito positiva. De uma maneira cansativa, porque ela é consorciada, as discussões são absolutamente consorciadas, elas são absolutamente colegiadas, então isso exigia também muito tempo das pessoas, né, vinculadas a esse processo de discussão ou de. Bom, mas num determinado momento, um momento mais recente, nós temos uma determinada portaria que estabelece uma comissão para pensar o desenho das áreas, num claro processo de terceirização das coisas.
somos nós do colégio, não somos nós os coordenadores de áreas, não somos nós os coordenadores de programa que podiam pensar o desenho das áreas. Acho que essas coisas podem ser revistas, podem ser discutidas, não tenho medo nenhum disso, né? É claro que pode haver sobreposições, as coisas podem envelhecer, as coisas... Enfim, isso é outra coisa, né? O que eu queria colocar aqui é justamente isso, o modo, né, como isso foi colocado. Existe uma portaria, isso está sendo repassado. O que sobra para nós? Da nossa área, foi criada uma comissão, aliás, foi prazerosíssimo fazer, porque é justamente aquela produção que você faz, que é o teu mundo de produção, é aquilo que você está acostumado a raciocinar. Eu não fui formado, nenhum de nós foi formado manifesto, nenhum de nós está na área planejamento urbano e regional e demografia para fazer manifesto e ficar atento a todas as portarias possíveis que são feitas, né? Pelo contrário, né? Para pensar outras questões, né? Que são as questões do nosso campo de conhecimento, né? E se esse campo de conhecimento é um campo de conhecimento, se ele é uma ciência, se ele é uma área que se justifica em relação às outras, se ele tem unidade, os 3 componentes dele, é uma questão que nós, antes dos outros, temos que discutir. E isso nós temos certeza, então, nós, na área de Plur, a gente fez essa comissão, como eu falei, é prazeroso discutir isso novamente, e vamos encaminhar a comissão. Estou contando algo que pode parecer um detalhe, é um detalhe em termos de atividade, né, mas eu acho que ele é significativo, porque ele é significativo em termos do significado dessa portaria, e da maneira como ela foi feita, tá? Então, resumindo a minha fala, depois eu posso voltar em algumas questões. As questões mais pontuais da área, vai ter uma discussão no começo de agosto, aí a gente pode responder especificamente questões específicas da área Plur D, toda a demografia me bate, né? D. Enfim, mas de modo geral, eu queria colocar isso, né? A gente conseguiu, assim como vocês todos, né, não estou falando eu na coordenação da área, todos os programas a gente conseguiu, se a gente vê agora, por exemplo, o número de participações, de lives que foram feitas, de palestras que foram feitas, até em excesso, né, porque a gente está até cansado disso, isso é uma das questões que a gente levantou, quando a Sara propôs esse evento nosso, né, será que as pessoas não estão cansadas, né, mas enfim, eu acho que a gente está aprendendo também, né, é isso, a gente está aprendendo, então isso é algo que foi positivo nesse cenário, né? Tem algo que depende da gente, não da coordenação, mas que depende dos programas e dos professores, isso que depende exclusivamente dessa comunidade, da comunidade dos discentes, seguiu sendo maravilhosa. É isso que eu queria dizer para você. Então, acho que eu aguardo agora, Sara, e seja a próxima pergunta. Quem vai complementar a fala do Clóvis, ainda sobre esse eixo, né, de avaliação da CAPES e o papel dos coordenadores, é o professor Ricardo Ojima. Bom, acho que complementando essa questão da ficha, né, a ficha, como a gente vinha discutindo, foi um processo demorado, um processo que demandou bastante energia para a gente, primeiro, compreender a mudança na estrutura, né, e como operacionalizar isso. Então, está lá na página da área da CAPES, da nossa área na CAPES, já tem a ficha lá com a distribuição dos pesos, e essa é uma questão importante, né, de uma mudança importante em relação aos itens de avaliação, né, a orientação para a transição desse modelo para o modelo multidimensional que deverá ser implementado no próximo quadriênio, buscou um aumento dos indicadores qualitativos na avaliação, né? E essa é uma mudança importante, né? E que ainda precisa ser bem absorvida, não só pela coordenação de área, mas também por toda a comunidade da área, né? Porque a proposição das questões que vão ser colocadas nas discussões dentro da plataforma Sucupira e depois na comissão que vai ser responsável pela avaliação também tem que estar alinhada para essa discussão mais qualitativa dos indicadores, né? A mudança agora para 3 dimensões
vai construir aí um perfil no qual duas dessas dimensões na nossa área vão ser avaliadas exclusivamente a partir de indicadores qualitativos. Uma vai ser mais ou menos dividida meio a meio de indicadores quantitativos e qualitativos, né? E essa é uma mudança importante, né, nessa como interpretar e avaliar a partir de indicadores qualitativos uma diversidade e uma heterogeneidade grande dentro de cada especificidade regional, temática e assim por diante, né? Então, acho que esse é um desafio, sobretudo por conta dessa discussão que o Clóvis levantou, da Portaria 71, que torna a questão mais complexa ainda, né? Porque na medida em que se propõe uma reestruturação das áreas, eu acho que concordo com o Clóvis, não é um grande problema em si mesmo repensar e revisar a distribuição dos programas dentro das diversas áreas, eventualmente enxugando, eventualmente dividindo algumas áreas maiores, mas eu acho que a grande questão é a forma como isso tem sido colocado, e se criou uma grande, na verdade, insegurança em relação a isso. Mas um ponto que surgiu na semana passada, numa reunião dos coordenadores de área para apresentação do Plano Nacional de Pós-Graduação, pela comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação, que é o fato de que, com o aumento dos indicadores qualitativos, era de se esperar que essa comissão e as propostas pudessem ser discutidas principalmente com representantes das áreas de humanidades, que têm uma tradição e uma expertise sobre a construção de variáveis e construção de metodologias de avaliação qualitativas, né? A comissão é majoritariamente formada por ciências da vida e ciências exatas, né? Então, se discute uma mudança do perfil do processo de avaliação para uma característica mais qualitativa, mas não se incorpora especialistas, né, ou pesquisadores que têm uma tradição muito maior e consolidada dentro dos contextos de avaliação qualitativa. Dentro do contexto da Portaria 71, na qual você tem uma tendência, né, uma orientação aí pela CAPES de que seja reduzido o número de áreas, né? Essa é uma das questões que vem sendo colocadas ali e que a gente está tentando verificar em que extensão e tal. Isso ainda é muito incerto, a gente não tem como saber exatamente, mas como transferir para uma ficha de avaliação mais qualitativa um conjunto maior de programas dentro de cada área, né? Porque se você reduz muito ou reduz significativamente a quantidade de áreas de avaliação e, ao mesmo tempo, implementa um sistema novo que vai ser muito mais enfatizado a avaliação qualitativa, se torna quase que impossível, né, dar conta dessa diversidade e da heterogeneidade que vai haver dentro de áreas que sejam maiores, né, que tenham mais programas. Então, essa foi uma das colocações que foram feitas lá, né, em como dar conta de medidas qualitativas dentro de grandes áreas cada vez maiores, né. Então, acho que essa questão da instabilidade institucional dentro do contexto de mudanças significativas que têm sido feitas no processo de avaliação e no processo de desenho de maneira mais geral, das áreas de ciência e tecnologia e da pós-graduação, eu acho que é o grande desafio, né? A grande dificuldade que a gente tem, a falta de diálogo, transparência nessas discussões e uma certa incapacidade de reação, né? Por conta dessas medidas um pouco atropeladas que são colocadas para que simplesmente tenhamos que reagir, né? Eu acho que em termos das associações científicas, a gente fica limitado a fazer reações diante de novidades que são colocadas, e mesmo dentro da coordenação de área, isso é limitado, né? Porque a gente também não recebe essas informações com antecedência, muitas vezes
a comunidade científica, né, os coordenadores de programa entram em contato e muitas dessas informações a gente também não tem. Ficamos sabendo tanto quanto os demais colegas, né? Então, isso se torna mais um motivo de tensão, né, dentro do contexto de discussão de mudanças importantes, né? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa manter, então acho que essa posição, né, essa comissão que está escrevendo um posicionamento da nossa área é super importante para que isso seja colocado de maneira sistematizada, mas mesmo assim é essa grande dificuldade, né? Como fazer o diálogo e como fazer chegar que essas questões sejam colocadas em debate efetivamente, não apenas informadas e simplesmente tenhamos que reagir, né? Acho que é isso. Obrigada, professor Ricardo, obrigada a todos os presentes, né? Obrigada a quem está nos assistindo, a gente consegue visualizar que tem aí representação de todas as regiões do Brasil, né? O pessoal, de fato, atendeu ao nosso chamado, Clóvis até comentou aí a preocupação de se o tema, né, se a discussão, ela ainda tinha muito fôlego, e pela audiência a gente está vendo que tem, né, uma audiência cativa. É a primeira transmissão da gente no YouTube, então a gente não conseguia ter aquele link direto, mas se a gente tivesse 100 inscritos, eu não queria fazer esse papel aqui, mas eu acho que ajuda, né, porque são os canais que a gente estabelece, a gente já está aí com mais de 60 inscritos, a gente quer agradecer a vocês. Os comentários, né, e as perguntas, a gente vai retomar. Clóvis e o Gima, eles foram bem estratégicos e agilizaram já aí algumas questões que foram colocadas, mas o momento para a Jupira responder também, né, o que foi colocado como questão para ela também vai ser dado ainda no final. Agora a gente vai para uma próxima discussão, que também é bem recorrente, né, que se coloca nos grupos de discussões, qual o papel das associações de pós-graduação no fortalecimento da área PLURD, e a gente tem aqui os representantes das duas associações da nossa área, né? Eu sou nordestina, Clóvis, então eu falo PLURD, o D já vem junto, assim, cantando. Eu prestei atenção. Eu já falo cantando, o D vem junto. E aí, a gente vai começar com o professor Cássio, né? De início, assim, como o pessoal fica na ansiedade de que 10 horas vai começar a live, eu comecei bem a caixa também, já vamos começar e bota todo mundo para falar, mas eu quero agradecer o apoio, né, da AMPU, da diretoria, do Márcio, para a gente realizar essa live e reforçar o meu agradecimento a todo mundo que está prestigiando essa discussão, porque é a discussão que a gente tem vivenciado, né, nos nossos fóruns. Então, com a palavra agora, o professor Márcio Valença, para falar sobre o papel das associações. Bom, o papel da associação no fortalecimento da área PLURD, na área de planejamento urbano regional e demografia. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer o feijão com arroz, né? A gente tem que manter as tradições que foram construídas pelos colegas no passado. As principais atividades das nossas associações têm de ser realizadas de alguma forma. E mesmo diante dessa pandemia, a gente tem que ver como é que a gente situa isso, né? Então, por exemplo, no caso da AMPU, nós temos de 2 em 2 anos o ENAMPU. O principal evento da nossa área é um evento de referência. As pessoas têm isso no calendário acadêmico, né? Os programas têm isso no calendário acadêmico. Né? São pontos de encontro importantes, onde as pessoas vão discutir, vão se encontrar, vão estabelecer relações de trabalho, grupos de pesquisa, novas linhas de pesquisa, etc. Então, esse é um evento de suma importância, né? Foi realizado em Natal no ano passado, 3 anos atrás em São Paulo, antes em Belo Horizonte, antes no Recife, antes no Rio de Janeiro, e assim por diante, né? Então, é um evento que já está na sua... Vai ter a sua 19ª versão, isso, em Blumenau, no ano que vem, ou talvez no ano seguinte, a depender, né, da evolução dessa pandemia.
tá certo? Ainda não está decidido, mas eu imagino que vai ficar para 2022, tá? Porque o ENAMPARC já foi adiado para março, tá certo? O seminário de História da Cidade e do Urbanismo já foi adiado para junho de 2021, né? E, então, além da pandemia, tem também vamos dizer assim, uma congestão de eventos que irão acontecer em 2021, né? Não só de nossa área diretamente, mas de outras áreas também, que teriam sido realizados em 2020, que foram adiados para 2021. Então, a gente está... isso é uma decisão do grupo do Blumenau, que está organizando, né? Mas a diretoria também da ANPU entende que eles devem ter essa flexibilidade de, se quiserem adiar por um ano, nesse contexto extremo dessa pandemia, né? Seria pertinente, tá certo? Há um outro evento que a gente também precisa, a gente tem um evento principal, que é o ENAMPU, nos anos ímpares, né? E nos anos pares nós temos o evento que se chama CEPEPU e SPU. O CEPEPU é o que discute ensino, pesquisa e extensão, tá certo? No campo da nossa área, e o SPU é um encontro das revistas, das publicações periódicas da nossa área. São dois eventos estratégicos, certo? Que são menores, tá entendendo? Mas que são importantes para poder a gente discutir o futuro acadêmico da área, principalmente, né? A gente discute ensino, pesquisa e extensão e também discute publicação, a qualidade das publicações de nossas áreas no país, entendeu? Nós preparamos esse evento, Sara e eu, Sara como coordenadora, eu como coordenador adjunto, ele teria acontecido aqui em Pipa, próximo a Natal, uma hora do Natal, né? Em maio, mas teve que ser adiado, né? Eu imagino que ele será, talvez, realizado de forma virtual. A gente está decidindo isso em agosto agora, tá? Porque isso é um compromisso que a gente tem de realizar esse evento também. Tá? Esse é um evento importante, mas eu tenho para mim que esse evento é muito importante que ele aconteça também fisicamente, sabe? É um ponto de encontro, né? Mas é lógico que nessas condições, se a gente não puder realizar, a gente vai ter que fazer esse evento de forma virtual, né? Na expectativa de que os próximos a gente retome e a gente dê aquele abraço em todo mundo, como sempre foi feito, né? Então, tem esses dois principais eventos da área, e tem vários outros eventos ligados à ANPU que ganharam o mundo, né? Eles surgiram pela ANPU e eles são realizados como CEDRES, como o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, e vários outros que ganharam o mundo, e aí os coordenadores vão sendo eleitos no próximo evento, não é? E a gente dá aquele apoio institucional para que eles se realizem, tá certo? Mas de execução direta da diretoria são esses dois que eu já falei. Além disso, nós temos também 4 premiações que são feitas de 2 em 2 anos. Melhor livro, melhor artigo, melhor tese, melhor dissertação. Isso é uma outra atividade que a gente tem que manter, que a gente vai manter, né? Custe o que custar, tá certo? E como produto dessas premiações, a gente tem a publicação da melhor tese e da melhor dissertação, que também a gente vai manter, na forma de e-book, né? Que agora, já desde a última edital, é na forma de e-book, tá certo? E talvez a principal atividade, junto com o ENAMPU, é a manutenção da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, uma revista A1, né, que tem sido reestruturada por vários colegas, né, a professora Ana Cristina, da UFPE, com a professora Norma, depois o professor José Lira, com a professora Cristina Leme, e agora o professor Pedro de Novaes e a professora Fernanda Sanches, né, que assumiram a revista recentemente. Tá? Então, é uma revista que a gente tem que se empenhar, ter todo o esforço para apoiar, né? E isso tem sido feito também na nossa gestão, tá certo? Então, esse vamos dizer assim, é o feijão com arroz da ANPU, tá? Então, a gente tem que manter isso a todo custo, porque são
são políticas, são ações já estabelecidas e consagradas, né? E não tem havido nenhum motivo, nenhuma discussão, ninguém tem questionado essas ações de maneira que justifique a mudança delas. Elas têm que ser mantidas, tá certo? Agora, nesse contexto, a gente está agora vivendo um contexto de realização de políticas muito complicado, né? Que a gente já falou isso aqui. Um é a coisa e o outro é o coiso, né? Então, a coisa é essa pandemia que está acontecendo, que está impedindo que a gente faça as coisas da maneira que a gente sempre fez. E isso é um aprendizado novo. A gente está aqui falando de frente com um computador, com os colegas espalhados no país todo, tá certo? Até fora dele, é uma coisa nova para a gente, tá certo? É um aprendizado novo, inclusive, para mim, tá? Que acabei de me aposentar também, né? Entendeu? Então, assim, sou meio jurássico em algumas coisas de tecnologia, tá certo? Sempre tentei acompanhar as tecnologias, mas mesmo assim, são tantas hoje que é complicado a gente acompanhar. Então, não é uma questão só pessoal minha, é uma questão para a área como um todo, né? Que a gente de estabelecer novas formas de fazer as coisas diante desse quadro, tá? E a outra é esse governo, como a gente já comentou, tá certo? Que está sempre lançando bombas e distrações, tá certo? Estabelecer uma inércia que é para não fazer, que é para não executar, que é para as coisas não acontecerem, né? Para a gente morrer na beira do mar, você está entendendo? Ou seja, então, é sufocante, é como o Clóvis falou, a gente está sempre tendo que escrever manifesto, a gente está participando de longas reuniões, entendeu? Para ver estratégias de como a gente vai lidar com isso e com aquilo, e quando a gente não termina uma coisa, já vem outra, entendeu? Ou já vem um ministro novo, ou já vem um diretor novo, um presidente novo de uma instituição, entendeu? Já vem um ator novo na Secretaria de Cultura, já vem... Então, tem sido bastante complicado isso. Então, se a gente conseguir manter eu vou me dar por satisfeito se a gente conseguir atravessar esse período implementando o que sempre foi feito dentro da ANPUR, que são essas ações que eu me referi, tá certo? E algumas outras. E, é lógico, essa ação política que a gente faz também, de acompanhar todos os processos na área da educação e de cultura, etc., as áreas que são afeitas aos nossos programas, tá certo? De perto, né? E, no geral, também a política geral do país, onde for necessário que a gente adira a alguma manifestação, né? Que ela tem consequências diretas e indiretas sobre nós também, então é importante que a gente se coloque, tá certo? E é muito difícil também, às vezes, a gente decidir onde, como e quando a gente se coloca, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes a gente pensa assim, pô, isso não cabe para uma associação interferir nisso aqui agora, certo? Aí no momento seguinte, é quase a mesma coisa, mas já cabe. Então, são desafios todos os dias, né, que a gente tem que lidar, tá? E isso tem... a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas. Eu tinha planos de fazer muitas outras coisas, em termos de publicação, em termos de novos eventos para a área, tá certo? Então, tinha outros planos, e que esses planos agora vão ficar adiados, né, vão ficar por algum tempo, né, se der tempo a gente faz alguma coisa, certo? Porque é assim que a gente vai ter que lidar, é quase o dia, né? A gente tá quase... a gente fica satisfeito quando o dia acaba e a gente conseguiu responder. Basta ver as centenas de posts que tem na nossa página, certo? No nosso Facebook, no nosso Instagram, tá? Então, todos os dias são 3, 4 coisas que a gente tem que se manifestar e a gente está colocando lá, né? E algumas vezes, quando é mais grave, a gente manda para as coordenações das nossas 65 pós-graduações, tá certo? Que nós temos agora, né? Então, eu acho que eu já falei demais. Se eu tiver a oportunidade no final, eu coloco alguns números aqui da ANPUR para a gente ver numa apresentação que eu trouxe, tá? Mas só se der tempo. Se não der tempo, em outra oportunidade, a gente coloca essas estatísticas.
Elas vão estar também em breve na página da Ampur. Ok, agora falando sobre a ABEP, que é outra associação, né, vinculada à área PLUD, o professor Ricardo Gima. Bom, dentro do contexto da ABEP, né, a gente, diferente um pouco da Ampur, a gente não é uma associação de programas de pós-graduação, é uma associação onde os associados são indivíduos, participam de vários programas de pós-graduação, entre eles os programas de pós-graduação em demografia e da área de demografia. Então, acho que, de certa maneira, nós estamos tendo uma relação, né, com vários programas de áreas diferentes. Isso acaba criando uma sinergia muito maior com outras áreas de conhecimento, né, e, claro, no caso da questão da Ampur, né, das interações com a Ampur, acho que essa é uma das questões importantes entre os papéis, né, das associações científicas no enfrentamento dessa situação, primeiro, como o Márcio disse, da pandemia, e outra questão da institucionalidade montada, que nos deixa frequentemente anestesiado por essas transformações recorrentes e manifestações que a gente acaba tendo que reagir, né? Mas eu acho que a questão fundamental é a interlocução, né? A integração. A ABC e a SBPC vem articulando com todas as associações científicas, vem chamando, né, para que essas associações científicas se organizem, se mobilizem conjuntamente, até para poder ter uma capacidade de voz um pouco maior, né? Então, isso tem sido uma das questões que a gente tem tentado fazer nesse contexto de transformações. Outra questão claro, a questão do orçamento, a questão da organização do evento, de uma maneira geral. O encontro da ABEP estava previsto para esse ano, para setembro. Desde o ano passado, a nossa decisão já tinha sido de fazer pela primeira vez o evento fora de um evento organizado em hotel, né? Tradicionalmente, os encontros da ABEP são sempre em hotéis, por conta também de a associação ser um pouco menor, ter uma quantidade menor de pessoas, isso sempre foi mais viável. Mas diante do contexto já de recursos limitados que antevíamos, desde o ano passado, já começamos a organização em julho do ano passado, para que este evento ocorresse na Federal do ABC, né, que tínhamos conseguido fazer uma organização junto a eles. Mas diante do contexto da pandemia, as atividades acadêmicas suspensas, os calendários todos atrasados, acabamos tomando a dura decisão, difícil decisão de cancelar o evento. A gente já estava no processo de submissão, os participantes já tinham feito as submissões, ainda não tinham feito pagamentos, obviamente, mas as submissões de trabalhos e resumo já tinha sido encaminhado, e antes de que ele pudesse ser avaliado, a diretoria, junto com os seus conselhos, decidiram cancelar o evento. Mas uma questão importante é que essa gestão da diretoria encerra no final do ano, né? Então, ficaria muito difícil que essa diretoria se comprometesse a adiar o evento para o ano que vem, sendo que no ano que vem essa diretoria já não seria mais responsável legalmente ou institucionalmente pela organização do evento. Por isso, decidimos cancelar o evento até que se organize uma nova diretoria para o ano que vem. Isso deve ser feito em assembleia virtual, que deve acontecer ainda no segundo semestre, e assim que essa nova diretoria assume, as decisões podem ser tomadas juntamente, a nossa diretoria mantendo a transição, com certeza vai conversar com a nova diretoria a fim de discutir as possibilidades de fazer o evento no ano que vem. Como o Márcio mencionou, né, o encontro da Ampur também ainda não está confirmado para o ano que vem, né, tradicionalmente no primeiro semestre do ano que vem. Essa é uma decisão que ainda vai depender de muitas coisas que podem acontecer no contexto da pandemia. A segurança sanitária, eu acho que foi a nossa principal
decisão na hora de suspender ou cancelar o evento, como garantir a segurança de saúde dos associados, né? Mais que isso, como garantir a mobilidade das pessoas para que participassem do evento, num contexto onde poucos voos e entrar em aviões tende a ser um risco grande para a saúde. Então, diante de todas essas questões que inviabilizariam organizar um evento nesse molde tradicional, decidimos por não adiá-lo e cancelar. Em compensação, o que fizemos e temos feito é tentado manter a comunidade científica, né, os associados e a comunidade científica em geral no debate. Colocamos, juntamente com o Fundo de População das Nações Unidas, um ciclo de seminários e webinários que estão acontecendo todas as semanas, quartas-feiras, a partir das 15 horas, então todos convidados aí para assistir pelo canal do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, no YouTube. Toda semana tem um tema relacionando desenvolvimento, população e desenvolvimento no contexto da Covid-19. Essa semana, quarta-feira, o tema vai ser sobre o contexto da população LGBTQI+, um debate sobre gênero, né? E a semana passada também tivemos outros temas, nas últimas semanas tivemos outros temas bem específicos, né, sobre essa relação com a Covid-19 e as questões de população e desenvolvimento. Associado a isso também, junto com o Fundo de População das Nações Unidas, estamos organizando um material que deve ser desenvolvido ao longo desse próximo semestre, desse segundo semestre, para que até o final do ano tenhamos aí uma produção, uma publicação que aborde as questões relacionadas à população e desenvolvimento e no contexto da pandemia, no pós-pandemia também, né? Então, essas são as ações que a gente tem tentado articular de forma a manter ou compensar a ausência do evento propriamente dito, tradicional evento, e articulando com os coordenadores dos grupos de trabalho da ABEP, de cada área temática, dentro das sub-áreas dentro da área de população, que se pudessem fazer seminários menores desses grupos de trabalho, com outros webinários ou até futuramente a organização de webinários menores, né? Porque uma possibilidade seria fazer o evento de modo virtual, né? Transformar o evento que seria presencial num evento virtual, mas essa possibilidade nos deixou pouco seguros pela capacidade de infraestrutura tecnológica que a associação não tem, como manter durante uma semana 8 salas ou 10 salas de videoconferência abertas simultaneamente, garantindo estabilidade, garantindo a participação e o acesso amplo a todos os participantes, principalmente pensando do ponto de vista da participação dos estudantes de pós-graduação e de graduação, né, que essa já é uma das questões que a gente vem enfrentando dentro da universidade, de como não deixar que essas pessoas, parte dessas pessoas, desses alunos, fiquem excluídos das aulas e das atividades científicas, né, acadêmicas, diante de disponibilidade de recursos tecnológicos, diante de disponibilidade de recursos financeiros, né, e como isso poderia acontecer de maneira a não ser um evento excludente, e também a capacidade que nós teríamos de proporcionar um evento com a qualidade tecnológica que, né, garantisse um mínimo do evento de boa qualidade. Claro, fazer diversos webinários seria uma possibilidade, e é isso que a gente tem tentado fazer, e nesse sentido, as ações aí que a gente tem pela frente ainda estão em aberto, devemos aí fazer mais algumas outras atividades, outros webinários, mas até agosto, toda quarta-feira, às 15 horas, os seminários em relação à população e desenvolvimento com o Fundo de População das Nações Unidas e a ABEP estão ocorrendo toda quarta-feira até o final de agosto. Então, convido a todos também para que participem, é aberto, é público, emitimos certificados também pela participação durante o evento,
Então, fiquem convidados. E é isso que eu queria comentar. Obrigada, professora Gema. A professora Jupira Mendonça vai também complementar sobre essa discussão, né, o papel das associações. E logo em seguida também Jupira pode ter a fala para responder as questões colocadas pelo CNPq. Sim, beleza. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, o Márcio, a Sara, toda a diretoria da Ampur, não só pela organização desse debate, né, mas pelo fato de que têm sido mesmo capazes de manter as atividades da associação em condições tão adversas, né, inclusive realizando uma assembleia, né, em modo remoto, né, a assembleia ordinária anual. Esse ano foi integralmente modo remoto, né? E dizer o seguinte, eu acho que, de fato, assim, tem as ações que a Ampur tem levado em conjunto com outras entidades é fundamental, né? Quer dizer, a resistência ela não pode ser em voz isolada, né? Eu acho que há um conjunto de associações, inclusive, eu penso que o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, a própria SBPC, Academia Brasileira de Ciências, né, são lugares importantes para esse trabalho conjunto, né, para essa resistência conjunta, né, inclusive travando diálogo com outras esferas, né, como o Congresso Nacional, como o Supremo, né, como tem sido feito, inclusive, por outros fóruns, né, a própria Andifes, né, conseguindo, inclusive, a partir desse diálogo com outras esferas, conseguindo, inclusive, reverter algumas das ações, né, ou conseguindo o recuo, em alguns momentos, né, de ações do Executivo Nacional, né, porque é claro que, inclusive, voltando ao que eu falei inicialmente, né, o privilégio das áreas tecnológicas, ele não é de hoje, né? Ele vem de muitos anos, vem de outras administrações, mas eu temo que as medidas que estão sendo tomadas hoje têm significado uma alteração importante, né? A gente está passando de ênfase dessas áreas, privilégio das áreas tecnológicas, para uma exclusividade das áreas tecnológicas, né? Eu acho que a gente pode caminhar para uma quase extinção da pesquisa básica, né, para o esvaziamento dos programas de pós-graduação nas nossas áreas, e eu acho que esse é um ponto que tem que estar na pauta, e o trabalho, ele é isso, né, não pode ser isolado, né, tem que ser conjunto, né. E aí, aproveitando, né, para responder, a primeira pergunta é sobre a própria resistência interna no CNPq, né, por parte dos servidores do CNPq, eles estão bastante mobilizados, né? Há um clima de desânimo, eu percebo isso, né? Alguns servidores, inclusive no momento que estava havendo a perspectiva de fusão com a CAPES, começaram a pensar, a procurar outros ministérios para fazerem a sua transferência, né? Esse movimento está, por enquanto, parado, né? E, inclusive, se manifestaram publicamente quando houve a exoneração, né, do presidente do CNPq, e entre os comitês de assessoramento há um trabalho conjunto nessa direção, né, mas ele tem sido feito principalmente no momento de encontro presencial, né, dos comitês, que é geralmente em outubro. Inclusive, este ano está previsto até agora o encontro presencial em outubro, que é quando são julgados os projetos, as propostas para a chamada de pesquisa em produtividade, né? No ano passado, houve uma manifestação conjunta dos comitês das nossas áreas, né, humanas, sociais aplicadas, em relação a algumas medidas que o CNPq estava tomando, né,
Enfim, e esse movimento ele continuou um tempo depois, mais recentemente, com a própria pandemia e enfim, tudo que ela está trazendo de novo para nós, houve um arrefecimento, uma parada mesmo nesse diálogo entre os comitês, mas ele existe, né? E aí, nesse sentido, acho que a outra pergunta, né, sobre o panorama da renovação de bolsas, né, eu acho que a gente poderia, talvez, dizer o seguinte: bom, primeiro, novas bolsas não tem havido também de longa data, né? Assim, a cada ano, a cota de bolsas, ela permanece a mesma, né? E é dentro desse espectro que os comitês trabalham, né? Não há ainda uma determinação clara se haverá algum tipo de interferência, né, no julgamento esse ano, relativo às determinações da portaria, né? Eu penso que, se permanecer o julgamento nos comitês, né, eu penso que ali é possível fazer a resistência, né? Isso já aconteceu outras vezes, né? É possível reconhecer, né, projetos que tratam de pesquisas que não estão nas áreas tecnológicas estrito sensu, né? E isso é possível fazer, inclusive, com servidores e entre os membros dos comitês, né? E fazer explicitamente, e discutir explicitamente, né? Houve um ano, por exemplo, em que havia a ideia de haver uma ameaça de cortes nas bolsas, e, por exemplo, o comitê colocou como prioridade 1 tudo aquilo que tinha sido aprovado dentro da cota existente, né? Transferindo para a direção do CNPq a responsabilidade pelo corte, se ele houvesse, né? E isso foi, eu penso, exitoso, porque, na verdade, dessa maneira, a gente conseguiu que os cortes não fossem feitos. Então, é possível algum grau de resistência interna, né? Esse ano houve uma renovação dos comitês, né? Foi respeitada a indicação, né, das áreas, né, dos pesquisadores e das associações, né? E eu penso que o trabalho do comitê, ele, até segunda ordem, ele está mantido, né? E, por fim, a pergunta sobre o panorama da área, né? A gente tem, na área de planejamento urbano e regional, né, e aí que inclui, inclusive, demografia, arquitetura e urbanismo, a geografia, quer dizer, o comitê, né, o chamado COSAI, o Comitê das Ciências Sociais Aplicadas, ele inclui planejamento urbano e regional, arquitetura, demografia, geografia, turismo, e acredito que não esteja esquecendo nenhuma área. A geografia está dividida entre física e humanas, né? Ambos estão ainda no mesmo comitê. E há dentro, inclusive especificamente na área de planejamento urbano e regional, muitos projetos estão enquadrados, né, nas áreas tecnológicas que foram definidas, né? Mas há também um importante quadro de pesquisa básica e de desenvolvimento teórico, né, que vai surgir, obviamente, na chamada, né, desse ano, né? Os pareceres e a avaliação, ela é feita considerando o mérito do projeto, né, e considerando o currículo do proponente, né? E aí, quer dizer, como eu disse antes, né, eu acho que nós temos que aguardar se de fato vai haver a reunião presencial, mas eu penso que nós devemos internamente fazer essa resistência e avaliar os projetos, né, no seu mérito, independentemente de eles estarem
serem projetos de pesquisa tecnológica aplicada ou pesquisa básica, né, estudos teóricos. A gente tem pesquisadores muito importantes na nossa área, que têm feito um trabalho muito importante, né, e que não se aplica exatamente à tecnologia aplicada, né. E eu acho que a gente tem que levar essa discussão no comitê e travar essa batalha lá, né. Mas é isso, acho que, enfim, está prevista a agenda para outubro, o edital já está, né, a chamada já está aberta, e eu acho que é uma batalha, mais uma batalha aí pela frente. Obrigada. Desculpa, Júpiter, muito obrigada, né? A expectativa era que a gente conseguisse fazer em 1h30, né? Mas como acadêmicos, a gente sempre dá aquela esticadinha, porque vem as perguntas e aí a gente não se contenta sem tentar dar um feedback, né, para quem interagiu. Então, a primeira coisa que eu quero é reforçar o agradecimento a quem está aqui, né? Assim, a gente tinha uma perspectiva muito positiva da chamada, mas, assim, superou muito a expectativa, porque a gente sabe que tem uma frequência de chamadas, né, principalmente na nossa área, muito grande. Ainda tem umas questões que cabem ao professor Clóvis e aos representantes de área, né, principalmente o professor Márcio tem aí um comentário direcionado, então a gente vai dar esse momento agora de finalização para eles, né? Eu quero também aproveitar, que também já vai esvaziando um pouco, para agradecer a todo mundo que está por trás, né, disso, porque a gente sempre brinca que, eu gosto de uma frase do Márcio, que ele sempre fala assim, quem vê pronto não sabe o trabalho que dá. Até parece que a gente chamou todo mundo e botou, assim, juntinho, assim, nessa tela, mas assim, tem o pessoal que está ajudando aí no YouTube, o pessoal que está interagindo com a gente, então tem a equipe de apoio dos meus alunos de iniciação científica, Mariana, Flávia, Erociano, que é nosso apoio também na Ampul. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer ao pessoal que está se inscrevendo, gente. Eu acho que a gente vai chegar aos 100 inscritos na primeira live da Ampul. Então, é realmente algo muito gratificante a receptividade que vocês têm às nossas ações. Então, professor Clóvis, pode começar com o seu aí, respondendo as questões que foram colocadas por último e que não foram contempladas, né? Clóvis foi muito rápido, já foi contemplando algumas na fala dele, mas aí, seu fechamento para as questões. Tá bem. Então, eu já vou respondendo essas questões e já vou fazendo a minha fala final, né? Eu vi que tinha algumas perguntas ali sobre o chamado Meu Mundo, eu já esqueci, concomitante, mundo concomitante, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso, depois eu falo no que é mais específico para nós aqui da nossa live. Eu acho que esse mundo concomitante é o mundo da solução individual mesmo, né? Eu tenho que continuar o meu dia a dia, assim, de uma maneira responsável, mas é uma certa resistência individual, né? Da maneira que eu encontro mais prazerosa para fazer essas coisas, né? Frente a coisas que você não concorda e que, em determinados momentos, você não tem muito mais o que fazer, né? Ou você tem o que fazer, mas você tem as outras coisas para fazer também, né? Então, você tem que se preocupar com o manifesto, você tem que se preocupar com coisas cotidianas, mas você tem que se preocupar também com a tua produção, que é aquilo que nos dá prazer, tá? Mas é claro que isso não é até engraçado, porque é uma coisa que, preparando aqui para a fala, eu descobri que é uma coisa que eu sempre tive, né, esse mundo concomitante, né, como uma forma de sobrevivência, mas agora, aqui na coordenação da CAPES, a gente vê que isso existe em nível de agrupamento, em nível de área, e claro que isso acontece nas outras áreas também. Existe um mundo concomitante dos programas e dos pesquisadores. E aqueles exemplos que eu tentei trazer aqui de uma maneira muito superficial, depois os colegas trouxeram números para isso, né? Que são as coisas que seguiram sendo feitas, né? E os caminhos que foram desenhados lá no passado e que a gente conseguiu manter, né? Quer dizer, a gente tem que produzir, a gente tinha que fazer extensão, a gente tinha que fazer pesquisa, a gente tinha que dar aula, as coisas foram feitas, né? Elas estão lá, né? Nós seguimos nesse mundo concomitante. Tá? Claro, depois tem os caminhos mais pessoais aí, de escolhas, de tudo. Tá? Então, agora, caminhando já para a minha fala e tentando responder outras perguntas, em algum momento eu devia ter falado do papel dos servidores da CAPES. Tá? São duas coisas, eu acho. Uma, aquilo que foi construído, eu não sei se o Roberto está aqui, o nosso ex-coordenador de área, mas, enfim, e os coordenadores que antecederam, mas existiu ali um trabalho
que persiste, que ele foi retomado a partir daquilo que as coisas aconteceram, né, para ser louvado, e isso é interessante porque são coisas que prosseguiram, né, essas coisas prosseguiram mesmo nas trovoadas. E, ao mesmo tempo, o papel dos servidores de carreira na CAPES. Isso tem sido muito interessante. Claro que agora as coisas, os e-mails e as ligações estão um pouco mais complicados por conta desse trabalho remoto, mas o apoio operacional, técnico operacional que foi dado, né, o conhecimento que tem lá acumulado, construído ao longo dos tempos, é fantástico, né? Eu tenho uma trajetória por várias instituições públicas, mais aqui do meu estado, mas também do país, e essa estrutura, esse patrimônio que tem dentro da CAPES, ele merece ser, eu acho que talvez seja a grande vitória que a gente tem nesse aniversário de 69 anos da CAPES, tá? Em algum momento foi falado qual o papel das coordenações de áreas, que faz, né, na coordenação das áreas. O primeiro, acho que são 4 ou 5 questões que a gente, atividades, ou grupos de atividades que a gente tem, né? O primeiro é o cotidiano, é aquilo, né, que às vezes a gente se surpreende, que você tem que responder sobre como preencher o sucupira, só que você mesmo não tem acesso ao sucupira, isso era uma briga que a gente tinha lá, né? Então a gente tem que desenhar um espelho, simular uma sucupira que o coordenador de programa tem, mas esse acesso, o coordenador de área e adjuntos, eles não têm isso, né? Mas, enfim, esse cotidiano de responder como preencher o sucupira ou encaminhar para alguém, esse é uma das atividades, né, que a gente tem cotidianamente isso, né? O outro, eu vou indo em níveis de prazer, tá? O outro é o repasse da praxis que a gente tem, que a gente deveria fazer e a gente tenta fazer, e isso é o maravilhoso, eu acho, né? O que eu quero dizer com o repasse da praxis? Aquele procedimento, e mais do que o procedimento, não estou falando da avaliação, não, mas como que a gente discute a avaliação, não fazer a avaliação. A avaliação é quase um serviço cotidiano, burocrático, mas como fazer uma avaliação, como você discutir o que é um livro, o que é uma publicação, o que é uma crítica, como é que ela qual é o conceito delas para depois você colocar valores e atributos que serem avaliados, né? Então, antes de você estabelecer os critérios de avaliação, você tem que ter clareza do que são essas coisas, do que são essas peças que a gente tem trabalhado, né? E isso é um aprendizado enorme, né? E que a gente tem tentado passar isso, discutir isso, junto com os outros programas, e a gente avança um pouco, né? Mas é difícil, porque a gente tem uma comunidade de 700, 800 pessoas, né? 50 programas, né? Uma área que não é das menores, mas também não é das maiores, mas é um número que você não consegue ter uma relação pessoal cotidianamente, né? Mas esse repasse de como as coisas são pensadas, mais do que o processual, porque o processual está lá na ficha, tá? Mas como que esses conceitos são assimilados e são discutidos, é algo que a gente é prazeroso de fazer, tenta se democratizar ao máximo isso, inclusive quebrar algumas barreiras sobre quem deve participar dessas discussões, quem deve participar de determinadas comissões da casa. A gente sabe que a Jupira reiterou isso, né? As bolsas produtividades estão reduzidas, é difícil você obter novas, então, como é que você coloca pessoas que não têm esse título, né, em comissões que importariam tê-las, né? Então, você vai quebrando isso, né? Pessoas de programas ainda não consolidados, que estão em nota 3, tem nota 4, né, que também devem participar desse processo do repasse da praxis. E um outro grande campo de atuação da coordenação das áreas, eu acho que daí são aquelas questões estratégicas, né, que por exemplo, já respondendo uma das perguntas, que é como que se dá essa ampliação da nossa área, ou das outras áreas também, que não tem uma cobertura em todo o território. Nós não temos na Amazônia, quer dizer, pedaços dela, né. Isso é um problema, né. Agora, como que esses programas acontecem, como é que eles se efetivam, né? A CAPES, ela ainda é refratária a esse processo, são iniciativas locais, a gente não consegue, a gente tenta fazer em
aos pedaços, mas a CAPES não consegue ainda comentar de fato que você capilarize esses programas, e mais, eu acho, que você construa programas muito relacionados com as suas realidades locais. A consolidação da CAPES, nesses anos todos, a consolidação da população, estou com medo do meu tempo aqui, mas isso acho que era o mais importante que eu queria falar. A consolidação da CAPES, esse processo maravilhoso que a gente tem, que ele é aplaudido, né? É claro que ele tem também alguns pecados nisso, né? A instrumentalização da pós-graduação, né, ela pode levar à multiplicação de coisas iguais, né? Por exemplo, hoje, produzir um documento para a PCN, como ele está muito mais regulamentado, ele é muito mais, ele pode ser muito mais estrategicamente construído do que era no passado. Muitas vezes, a reprodução de determinados modelos de programas que nós já temos, programas que nós temos no Sul, no Sudeste e no Nordeste, eles podem ser facilmente reproduzidos, mas rapidamente reproduzidos na região amazônica, né, ou no Centro-Oeste. Então, porque esse processo de consolidação, de domínio de como as coisas devem ser feitas, o que é absolutamente possível, pode levar a uma certa mecanização das coisas. Mas isso é um problema menor, né? Mas é um problema que eu gostaria de alertar aqui. Bom, então, essas questões estratégicas, tudo isso que eu estou falando rapidamente aqui, fazem parte dessa discussão, que é um prazer discutir tudo isso, né? Por exemplo, discutir, e isso nós avançamos, conseguiu quebrar um pouquinho a ideia da internacionalização, aquela internacionalização gera que muita gente, muitos programas ainda, nós temos que quebrar isso definitivamente, a internacionalização de uma via só, sem ter o retorno, o número de professores visitantes, claro, por questões que extrapolam as questões da área, mas, enfim, esse número de visitantes ainda é muito baixo, e o número de pessoas que saem é muito grande, sempre para os países centrais, muito pouca relação com a América Latina. E são coisas que a gente ainda tem que avançar, mas discutiu-se isso. O fato de discutir-se isso é um grande avanço, faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte das coisas que a gente tem prazer em discutir. A questão da autoavaliação, isso é algo que vingou, né? Muito bom. Todo esse processo da autoavaliação é maravilhoso, difícil de ser feito, mas ainda muito bom. A necessidade de se fazer planejamento estratégico de modo formal, né? E aprender a colocar isso. Tá? E daí eu já respondo uma outra questão que foi levantada sobre a ficha, especificamente, são as questões qualitativas e quantitativas, parênteses naquilo que eu vou falar. O desenho da nova ficha, dessa quadrienal, né, se vocês, para quem já viu lá aquilo que está postado, né, você vai ver que existe, bom, são 3 dimensões, né? A primeira dimensão do programa, ela é 100% qualitativa. A segunda, a da formação, é 50% qualitativa. E a terceira, que é dos impactos, é 100% qualitativa. Então, você veja que no desenho, né, dos quesitos, como o qualitativo ficou importante. Isso para um processo difícil de avaliação, mas é resultado de uma demanda que vinha sendo construída há muito tempo, né? Inclusive quebrando um pouquinho, né, toda o ícone da produção bibliográfica e também a redução da importância do Qualis. Nós temos um tempão enorme do Qualis, né? Na nova ficha você vai ver que, claro, ainda tem um papel primordial, mas não é aquilo que era. Então, sobretudo, porque ele era medido quantitativamente, e agora nós temos questões qualitativas subindo. Eu acho que assim eu já caminho para o final. Tinha algumas outras coisinhas, mas eu acho que eu deixo para... Eu vou fazer propaganda da outra, tá, Sara? Que é uma reunião que a gente vai fazer daí especificamente para discussões específicas da área, tá bom? Então, agradeço a todos, deixo um abraço, né? Foi super bom, foi prazeroso, né? Enfim, espero que a Sara esteja contente com o número de inscritos. Né? Bom, já me despedindo de todos, agradecendo ao convite. São 2 rápidos comentários. A professora Cristina Alencar me lembra de colocar na página da AMPU a realização do 6º Sinalub, vai estar até amanhã na página, professora. A gente aprova o apoio na Assembleia, fica na expectativa que os organizadores depois nos encaminhem as informações.
mas eu já achei na página e vou fazer o link com a nossa página. E a minha colega Olga Freitas Firkovski, eu sempre tenho medo de falar o sobrenome dela, minha colega da Federal do Pará, ela pergunta o que é que a gente pode fazer para manter mobilizada a comunidade da Ampul nesse período de pandemia, né? E eu acho que a ideia foi a gente, por exemplo, nós mantivemos a Assembleia da Ampul, foi a primeira vez que foi realizada de forma virtual, né? Eu nunca vi outra associação fazer isso, certo? Logo muito cedo nós lançamos a plataforma, tá? Antes mesmo de existirem esses programas livres, de fazer essas lives e tal, certo? Já existiam, mas eram pagos e tal, a gente não tinha experiência, então a gente fez com uma pauta reduzida, que era para justamente manter a comunidade discutindo temas relativos à nossa área, não é? E nós já anunciamos que haverá outra ainda esse ano, outra assembleia virtual, independentemente da realização do CEPEPU ou não, né? E a gente também tem planos, a gente está sempre em contato com as coordenações, né? E quem tem acompanhado a página, o Facebook e o Instagram, tem recebido diariamente comunicados da Ampul sobre diversos temas que dizem respeito à nossa área, certo? E a gente tem planos de agora no segundo semestre também, se a gente não for realizar o CEPEPU de maneira virtual, porque aí a gente não vai realizar de uma vez, como em 2 dias, como seria presencial, a gente vai fazer um calendário de apresentações e de discussões, tá certo, ao longo de um período maior, tá? Se isso não acontecer, a gente vai ter outros eventos também de nossa área, que a gente já está pensando, realizados para manter a nossa comunidade dialogando e discutindo os temas afeitos à nossa área, tá certo? Então, obrigado a todos, gostei muito da discussão e estamos sempre às ordens. Ojima, sobre as suas últimas palavras. Tá. Bom, também agradecer a organização, agradecer a Sara especificamente pela coordenação da atividade, Ampur. E acho que foi uma questão importante, né, fazer essa reflexão, são momentos de reflexão importantes para a gente alinhar algumas coisas que a gente está discutindo, coisas que a gente está se preocupando. Então, acho que é fundamental que a gente possa fazer essas discussões com essa regularidade, né, em alguns fóruns e diversificando aí o público. Acho que é fundamental nesse contexto de necessidade de reação, né, de resistência, como comentaram aí, que a comunidade científica se reúna, que consiga se mobilizar de maneira organizada, que se evitem concorrências, né, de espaço, de disputas. Estamos num momento onde todo mundo pede, né? Então, acho que é fundamental que a gente possa manter a unidade e manter as preocupações de maneira bem integradas para que os enfrentamentos sejam mais leves, né? Então, acho que é isso. Foi um debate muito interessante, muito pertinente, e continuamos aí. Espero que todos continuem bem aí nesses próximos meses. Ainda estamos passando por dificuldades aí do ponto de vista da pandemia. Se cuidem e seguimos. Um abraço a todos. Eu quero reforçar o agradecimento, né, de vocês por aceitarem o convite, a todo mundo que ficou. Nossa, assim, realmente um público bem cativo, já é bem recorrente nosso. A gente tentou, pelo menos as salas ficaram dentro dessa 1h30. Quero agradecer. A gente terminou o canal aí do YouTube com 120 inscritos, né? Então, depois vai descobrir o que é que significa de todas as atividades dos programas associados, assim que elas entram em contato, né, com a diretoria, com a presidência também, a gente está fazendo a divulgação. Então, eu reforço o meu agradecimento a todos que participaram, a todos que aceitaram o convite, professor Clóvis, professor Márcio, Ricardo e a Jupira.
A transmissão está ficando um pouquinho lenta, né? Então, são os problemas dessa dimensão online, né? O Márcio comentou sobre a Assembleia e, de fato, também a gente é muito perguntado por que vocês não fizeram simultâneo. É sempre muito complicado, né? Então, vez ou outra, essa tecnologia falha. Mas ela também nos permite, né, juntar, nesse momento de pandemia, as pessoas em diversos momentos. Então, meu muito obrigada, né, a vocês que vieram esclarecer as questões. As pessoas nos comentários são muito agradecidas pelas falas de vocês, assim, porque eu lembro que no começo a gente estava até agora testando, e Clóvis, olha, você sabe que isso e isso? Eu disse, eu sei, Clóvis, mas às vezes as pessoas não sabem qual é o papel do representante de área na CAPES, qual é o papel do representante de área no CNPq. E essas conversas mais esclarecedoras, elas permitem com que a gente também caminhe com mais segurança. Então, o caminho também tem que ter segurança. Por último, não menos importante, eu quero agradecer ao Janilson, que é parceiro aí, já parceiro do Márcio há muito tempo e parceiro nosso na Ampul na arte. Eu gostei muito da arte, também teve essa receptividade, porque transmitiu um pouco essa dimensão da gente, né, sobre como é que a gente está, né? É uma estação, eu lembro que eu mandei com ele, a gente conversava e assim, é uma estação. Então tem essa coisa de que às vezes a gente não vê, né, o que é as ciências humanas, qual é o seu papel, qual a sua importância, mas está ali conectando e está ligando. Então, gratidão mesmo por esse momento. Meu muito obrigada.